Olá, pessoal. Eu sou a Ara, brasileira naturalizada, formada em política, e hoje eu vou falar com vocês sobre o apelo que Bolsonaro fez ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes. Sim, Bolsonaro fez apelo a Lula e Alexandre de Moraes, e você vai conhecer todos os detalhes agora, sem canalice e sem oportunismo. Bolsonaro pede para que Lula e Alexandre de Moraes olhem a questão da anistia, porque assim estarão pacificando o país e que no momento é muito importante que se pacifique o país. Ora, Bolsonaro nunca esteve interessado em pacificar o Brasil, nunca. Inclusive, nós nunca escutamos Bolsonaro falar de pacificar o Brasil com relação à anistia ser concedido, senão porque ele só quer livrar a sua própria pele. Ele não está nem aí para os que estão presos desde 8 de janeiro, inclusive os que fugiram para a Argentina, que vão ser deportados. Ontem foi presa mais uma que fugiu, a primeira mulher entre os 5 que já foram presos, e ainda tem mais 58 com ordem de prisão lá na Argentina, tá? Que a própria justiça argentina está caçando para mandar para o Brasil para que cumpram pena aqui no Brasil. Aí eu lhe pergunto, a gente não escutou Bolsonaro falando de pacificar o Brasil. Bolsonaro que, durante o mandato dele, ele não esteve interessado em pacificar o Brasil. Todas as oportunidades que ele teve, ele afrontou a Constituição com a alegação de andar dentro das 4 linhas, que muito bobo, muito inculto, desinformado, repete, não sabe nem o que é a Constituição, quando que foi promulgado, o que que lá diz, mas fala, ele agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Bando de papagaio, de pirata, repetidor de informação, que nada mais é adorador e sectário do Bolsonaro. Então, ele diz que sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição, mas ele, sabendo ele, que nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, é um tripé da nossa República, sim, queiram ou não, é um tripé da República, e a nossa Constituição Federal, que o Bolsonaro diz respeitar e andar dentro das 4 linhas, diz que esses poderes, eles são harmônicos e independentes entre si. Ora, se eles são harmônicos, ou pelo menos devem ser harmônicos, segundo a Constituição Federal de 88, que o Bolsonaro diz que respeita agindo nas 4 linhas, como que ele, todas as oportunidades que ele teve quando esteve no Executivo, ele atacou o Judiciário? Todas as oportunidades. E pior, ele arregimentou pessoas, ou seja, bolsonaristas, para atacar o judiciário, para fazerem discurso de ódio contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Se Bolsonaro quisesse pacificar o país, ele não teria tido essas atitudes, mas hoje a gente sabe que essas atitudes faziam parte do processo de golpe que eles queriam dar, porque eu já falei aqui para vocês. Por isso que é importante ler esse livro, Como as Democracias Morrem. Porque hoje o golpe ele não é dado com 2 cabos e um soldado, como o Bandeirinha falou que com cabos e soldados a gente conseguiria fechar o STF. O golpe nas democracias atuais, ele é articulado, ele é dado enfraquecendo as instituições. No Brasil, a gente viu que sim, apesar dos pesares, as instituições demonstraram pujança e força, e também porque a gente viu que os golpistas eram nada mais, nada menos do que uns aloprados. Aloprado, qualquer coisa que tenta fazer, não dá certo, né? Isso a gente sabe.
Aí Bolsonaro atacou todas as vezes Alexandre, sabendo que aquilo era necessário para o projeto de golpe que eles estavam incursando, né, em curso, e sabendo ele que a galera, os militantes, iam falar aquilo que ele, enquanto presidente da República, ele não poderia. Então, por exemplo, ele fala que ele não ia cumprir medidas do Alexandre, mas ele incita que Alexandre é autoritário, a galera ameaça de morte Alexandre porque Bolsonaro não pode. A galera fala abaixo o Supremo, Supremo é o povo, porque Bolsonaro que começou a falar isso. Ó, o Supremo é o povo, viu? Ó, galera, Supremo não são eles, não. Mesmo sabendo ele que na verdade não é assim que funciona. Então ele nunca teve interesse em pacificar o país, nunca. Tanto assim que quando ele viu que talvez o golpe dele não daria certo, mesmo com tudo que fizeram, o Partido Liberal financiando relatórios para descredibilizar as urnas e recebendo negativa desses do que estavam querendo, falar que tinha brecha para fraudar, mesmo no relatório falando não tinha brecha, eles pegam e fazem o contrário, utilizam de todas as formas dos kits pretos, articulam com os comandantes das Forças Armadas e conseguem só apoio do Garnier, que era a época comandante da Marinha, porque Batista Júnior e Freire Gomes, respectivamente comandantes da Aeronáutica e do Exército Brasileiro, não aderiram a essa presepada, aloprada do golpe. Só por isso ele não consegue. O que ele faz? Como qualquer covarde, ele vai para fora do país com medo de ser preso. Aí quando ele retorna, porque até então a gente não conhecia toda essa trama golpista que hoje está detalhada nos relatórios da Polícia Federal, que não são suposições e sim coisas concretas que existem, quando ele retorna e ele tem seu passaporte apreendido, por exemplo, em fevereiro desse ano, ele faz o quê? Ele corre para a embaixada da Hungria e se refugia porque ele é um covarde. Bolsonaro é um covarde. E a galera acha que quem grita, que quem fica fazendo esses barulhos que Bolsonaro faz, que é gente corajoso, porque a galera não discerne o que é verdade de mentira e acaba sendo seduzido pelo carisma do Bolsonaro, que sim, é inegável que ele é carismático. Aí, agora que o próprio Valdemar da Costa Neto está, inclusive, falando para os interlocutores que sim, que ele acredita que Bolsonaro vai ser preso porque raposa velha da política, inteligente, articulador como é o atual presidente do PL, inclusive que já foi preso na época do mensalão, ele sabe, pelas articulações que tem, que o cerco está se fechando contra Bolsonaro, contra o Partido Liberal e contra ele mesmo, Valdemar. E hoje ele aceita que sim, que Bolsonaro tem possibilidade de ser preso por conta das provas que foram aparecendo desde o 19 de novembro agora. Porque antes, lá no início de novembro, a gente vê entrevistas do Valdemar da Costa Neto falando, não, Bolsonaro não tem chance de ser preso, inclusive ele vai fazer muitos nomes, qualquer poste que ele indicar será eleito. Ah, pois, nada como o tempo que o Senhor do tudo e Deus é Senhor do tempo. Então, assim, a gente vê que agora que há a possibilidade real dele ser preso, como eu, sem canalice e oportunismo, eu vim aqui destrinchar para vocês, o que ele faz? Ele já articula. Ele falou para Raquel Landim do UOL ontem, detalhe, UOL e Folha que eles sempre criticaram e desprezaram, não é verdade? Enfim, mas ele fala para Raquel de que perseguidos políticos geralmente vão para a embaixada, porque Bolsonaro ele tem um modus operandi. Os modus operandi dele é assim, ou ele cria cortina de fumaça, ou ele joga sempre uma coisa
para ver a galera estridente dele como vai agir. Então, por exemplo, com relação a Pablo Marçal, eles fizeram isso. Eles tentaram atacar Marçal, o próprio Carlos, filho dele, só que o Marçal, inteligente que é, colocou eles no bolso, retornou a narrativa, mandou uma granada para eles, teve apoio da direita, Bolsonaro recuou. Tudo que ele tentou colocar no Marçal, que é sim um picareta, mas tudo que ele tentou colocar no Marçal, ele não conseguiu, porque a galera não comprou. Então ele faz isso. Ele tenta jogar. Se a galera comprou, tá certo. Inclusive, nos planos golpistas dele, o general Mário Fernandes fala isso, fala, vamos testar essa narrativa, vamos ver se os incautos, se os incultos, eles compram. A galera que é ignorante, que não tem instrução, então eles testam narrativas, então ele vai testando, eu sou perseguido político, tá? Aí qualquer coisa eu posso ir para a embaixada, mas não, ele só mostra que ele é um covarde, ele não é perseguido político, tanto assim que a justiça está sendo cuidadosa para não acontecer o que aconteceu com Lula, no desespero de prender, de não sei o quê, de provar, de inventar prova, PowerPoint, não sei o quê. Tá? A justiça está tendo tudo de muito concreto, que quando o Goné denunciá-lo, ele se tornar réu, provavelmente ele será condenado. Ele tem, talvez a questão de que ele vai fazer 70 anos agora em março, vai beneficiar também, talvez, da redução da pena pela metade, a ver. Ainda assim, mas ele vai para a cadeia, ele vai cumprir uns aninhos aí. Mas ele é covarde. Inclusive, ele falou que ele prefere morrer do que ser preso. Então, talvez, se ele não conseguir uma briga em alguma embaixada, que eu acho também que nenhuma embaixada vai dar guarita a ele, sabendo que o regime é democrático de direito, de que ele não foi perseguido, não teve ditadura da justiça, nem lawfare, o governo se utilizar da justiça para encurralá-lo, para prendê-lo. Eu acho que nenhum país estrangeiro, nenhuma representação estrangeira vai dar guarita, abrigo a Bolsonaro, criando tensão entre esses dois, entre o Brasil e esse país. Eu creio que não. Tanto assim quando ele abrigou na Embaixada da Hungria, foi na Bistunta, né? Foi tipo escondidinha, a gente descobriu muito tempo depois por conta dos vídeos. Ou seja, é um covarde que talvez se não conseguir o abrigo, talvez ele cometa algum ato contra si mesmo, inclusive na cadeia, porque aí ele vai entrar para a história como mártir. Getúlio Vargas fazendo escola, sair da vida para entrar para a história. Bolsonaro, Jair. Pode ser uma possibilidade, né? Vamos ver. Agora, se a gente vê o mesmo cara que está apelando a Lula e Alexandre de Moraes, é o mesmo que falou, ninguém vai pegar no celular. Daqui a pouco o celular foi pego. É o mesmo cara que fala, não vão fazer mandos e desmandos por não sei o quê, para fazer narrativa com a galera. Aí, agora ele fala para Lula, vejam vocês, e para Alexandre de Moraes, que esse país precisa ser pacificado. E que para pacificar esse país, nós precisamos dessa anistia, um acordo entre todo mundo. E detalhe, é algo que Flávio Bolsonaro tinha trazido antes, eu vim aqui mostrar para vocês o modus operandi. Vamos fazer um acordão para anistiar todo mundo, que inclusive vai beneficiar o Moraes, já querendo fazer uma ameaçazinha sobre um suposto impeachment que Moraes possa eventualmente sofrer. Ou seja, vamos passar pano sobre isso, meu pai livre da cadeia, anistia para todo mundo. Entende como que Bolsonaro age? Como qualquer covarde, egoísta, ele só pensa nele? Então, quando ele faz esse apelo para Lula, ele fala que a gente precisa pacificar o país, mas ele quis o golpe, ele assinou o decreto do golpe, está provado nos relatórios, que o alto comando das Forças Armadas rasgou, mas está provado
Tem lá no relatório que ele assinou. Só que ele alega, porque Bolsonaro ele é mitômano, é megalômano. Primeiro ele falou que ele não falou sobre golpe. Ele não teve nenhuma conversa que não seja dentro das 4 linhas da Constituição, porque eles montaram o bolsonarismo, inclusive instruído pelo Olavo de Carvalho, eles conseguiram a militância online digital, que o Olavo havia falado para eles em 2014, que precisava daquilo para poder se sustentar e começar a ter marionetes, minions brigando pelo político e pelos partidos políticos. Eles foram mais longe, eles tiveram a sacada de utilizar a militância e eles tiveram outra sacada de que falar assim, nós vamos fazer também tudo que convém para que a gente consiga livrar nossa pele da melhor forma possível. É isso que eles fazem. Tudo que eles fazem é para livrar a pele deles. Então, esse acordão, essa anistia que agora ele prega, ele é visando ele não ir para a cadeia. Porque quem sempre tramou foi ele. Aí agora ele fala, não, eu sempre estive dentro da 4 linhas, porque eles usaram isso, como eu estava falando. Deus, pátria e família, liberdade, tudo que mexe emocionalmente com as pessoas, 4 linhas da Constituição, coisas que quem escuta fala, nossa, eu quero fazer parte desse grupo, 4 linhas da Constituição, vai repetindo, sem nem entender. Tanto assim, a maioria das pessoas que falam sobre as 4 linhas da Constituição não sabem a diferença entre mandato e mandado, nem entre roubo e furto. Isso eu vou continuar repetindo aqui. Mas aí, ele reconheceu, no caso, há 2 dias atrás, que, na verdade, ele discutiu o estádio de sítio. Gente, estádio de sítio que está na Constituição Federal de 88, nos artigos 137 e 138, e qualquer um pode ler e se instruir, independente se Bolsonaro que falou é a área que está falando, lá está muito escrito, é taxativo, é explícito lá. Estádio de sítio, segundo as 4 linhas da Constituição, é só em caso que uma nação estrangeira, sei lá, declarar guerra ao Brasil, em caso de uma desordem social muito grande, em que medidas, por exemplo, que foram tomadas dentro de uma decretação do estado de defesa não funcionarem, aí o presidente poderá decretar estado de sítio, mas não é ele que pede. Quem pede estado de sítio, a decretação, é o presidente do Congresso Nacional. Ainda antes dele mandar para o presidente da República, ele deve escutar o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Ou seja, ele discutiu o golpe. Agora, ele tenta falar isso porque a galera é inculta, a galera não sabe, a galera não lê, a galera não pesquisa. E, infelizmente, no Brasil, as pessoas não gostam da política, as pessoas falam, não entendem. É por isso que as famílias... a gente vê que na política a gente tem um projeto familiar, é oligarquia. É a prefeita que a mãe era prefeita, é o prefeito que o pai era prefeito, é o deputado que o avô era deputado, é o senador que o pai era senador. É assim aqui no Brasil. É a esposa que o marido era deputado, agora ela que vai. Virou um projeto familiar, porque a maioria da sociedade civil não se interessa por política. Eu não sei que desconforto que isso causa. A galera tem preguiça, muita gente também, eu entendo, porque não tem instrução, não sabe discernir, e a mídia é culpada, porque, como diz meu marido, eles passam a informação numa linguagem muito difícil, às vezes, da sociedade como um todo entender do que se trata. Então, as pessoas se distanciam da política. Mas tudo é política. A gente vê o Haddad... declarou a isenção agora do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tudo bem que é uma medida ainda que vai passar pelo Congresso e talvez seja efetivada só em 2025, ou quiçá 2026, provavelmente, mas a gente vê que o mercado reagiu, a Faria Lima reagiu, a elite brasileira reagiu, dólar está batendo 6,10 hoje. Porque a galera não se importa. Então, quem dá as cartas na política?
o mercado, a Faria Lima, as oligarquias políticas, porque a sociedade não importa, a galera, por isso que é estranho, mas aí a galera quer brigar, depredar, Deus, pátria, família, liberdade, sem saber nem o que é. É uma insanidade, um surto coletivo. E nesse país, de quando em quando, de quando em vez, de vez em quando, tem surtos coletivos. E não entendem que o povo que não conhece a história está indubitavelmente condenado a repeti-la, porque tiveram um surto coletivo com Collor, o gato na presidência, o jovem bonitão presidente, como que se para se ser presidente era preciso ser gato, jovem ou bonito? Deu no que deu. Pegou poupança de muita gente, confiscou. Tem gente que não se recuperou até hoje. Condenou famílias e gerações, mas ainda assim se candidatou como senador por Alagoas, se não estou em erro, e foi senador. Ou seja, a galera adora um político de estimação para chamar de seu, mas não se intera em saber da política, sem canalice, sem oportunismo, para dar sua contribuição no seu país. Isso é triste. Então, Bolsonaro, como ele sabe disso, e não sou Bolsonaro, tá? A galera que tem um pouco mais de instrução utiliza da política, das narrativas canalhas, eles são desonestos intelectuais, eles sabem como utilizar a narrativa para enganar a massa, mesmo sabendo que aquilo não é correto. Vou dar um exemplo para vocês. Os kids pretos, eles tinham um grupo de 90 kids pretos. Lá nesse grupo, eles debochavam. Eles falavam assim, não há possibilidade de nós sermos presos, porque alguém levantou essa possibilidade, falou, cuidado, porque um comandante mandou meio que uma ordem de serviço, uma notificação interna falando, oficial que se envolver com tentativa de golpe será punido nos rigores da lei. Nos rigores da lei. Vocês não defendem as 4 linhas da Constituição? Não, porque Mário Fernandes, o general Alaprado, falou que ele deu uma bicuda na Constituição há muito tempo. Eles sendo avisados, eles falam o que no grupo? Não, ninguém vai mexer com a gente é a elite. Nós, os meninos negros, os kids pretos, não. Os kids blacks, os blacks kids, não. Ninguém vai mexer com a gente. Sabe por quê? Eles falaram lá. Não vou mexer com a gente, porque se mexer com a gente, vão mexer num vespeiro. Se mexer com a gente, vão ter que mexer com o exército. Sabe, então, o que o Supremo e a Justiça vão fazer se acharem nossas mensagens? Eles vão passar pano. Eles vão fingir que nem viram e vão fazer um acordo do nós, golpistas. Gente, não são palavras minhas, eu estou aqui repetindo. Mas eles falaram isso com a certeza da impunidade. Mas quando são presos, igual o Cid, porque também achou que ia ficar impune, aí vai começar a fazer delação. Vai começar a delatar. E delação funciona só quando o delator delata, né, quem está hierarquicamente superior a ele. Ele não vai delatar os oficiais que estão abaixo dele na cadeia hierárquica. Entendem? Mas eles fazem isso com a certeza da impunidade. Então, o senhor Bolsonaro, agora com medo, ele pede a pacificação que ele nunca esteve interessado. Porque, pensa comigo, você aí do lado, você pode não gostar de mim, mas o meu trabalho é uma coisa. Você pode falar, que mulher chata, que voz horrível, que nariz, isso e aquilo. Aí você fala, que mulher inteligente, né? Tem muito conhecimento. Isso é uma coisa. Pode não gostar de mim, mas você distingue o meu trabalho, as minhas análises, certo? Agora imagina você tem que conviver comigo, né? Mas aí a gente convive, não precisa gostar, mas tem que respeitar. A harmonia é isso. A gente troca serviços ou o que for, mas a gente está convivendo para um bem maior, vamos supor que seja do nosso bairro, que a gente resida no mesmo bairro. A gente convive, não precisa gostar. Isso aqui, esse bairro precisa de coleta de lixo, precisa daquilo. O que a gente pode fazer, independente de gostar ou não gostar? A gente se respeita. Mas a partir do momento
Se eu começar a te ofender, falar que você é isso, que você é aquilo, sem resolver com você gratuitamente, eu não quero pacificar nosso relacionamento. Eu quero exatamente chutar o balde do nosso relacionamento, não é verdade? Então, quem quer pacificar o país não faz igual o Bolsonaro fez. Xingando e incentivando o ódio contra o Supremo e contra Moraes. Lembrando que ele tentou, pediu para Temer marcar uma reunião entre ele e Moraes, se encontraram uma vez, da outra vez não sei o que aconteceu, não deu muito certo. Aí ele começou a atacar Moraes e o Supremo. Desculpa, quem faz isso quer pacificar o país, seja sincero. Ele não quer pacificar o país. O que ele quis é utilizar as pessoas que às vezes até de boa fé gostam dele, para ele utilizar como escudo para irem para a guerra por ele enquanto ele fugia. É isso que ele fez. Aí ele quer dar exemplo da anistia de 1979. Vá, sem anistia. E agora ele quer se colocar como mártir, inclusive como ameaça velada aí. Há uma ameaça velada aí na entrevista que ele deu à revista Oeste, a revista bolsonarista, né? A gente sabe que no Brasil a mídia independente, rara, acho que é antagonista, Poder 360, Metrópolis também, o UOL e a Globo, mas eu falo assim, independente mesmo, eu acho poucos. Antagonista, acho que não é imprensa, tá nessa a Cruzoé. Agora os demais tem sempre um viezinho. E tem uns que tem muita viés, como 247, o Diário Centro do Mundo, a própria Carta Capital, Revista Fórum, à esquerda, e Revista Oeste, Jovem Pan, qual mais outra imprensa que eu me lembro agora, totalmente bolsonarista. Então a gente sabe que tem isso. Então ele foi lá na revista Oeste, ele fala isso. Olha, Moraes, Lula, vamos anistiar essa galera. Porque se a gente não anistiar, cria um tumulto, a gente precisa pacificar. Então ele faz ameaça que talvez se não tiver anistia, vai que tenha um tumulto social. Ora, Bolsonaro, você não falou que estava tentando fazer estado de sítio por conta do tumulto? Se tiver tumulto, que se decrete estado de defesa. Se não der certas medidas do estado de defesa, que se decrete estado de sítio. Não era o que você queria fazer? Por que quando é você que está do outro lado da caneta, tem que se fazer diferente? Por quê? Ah, sei, que você é um covarde. Bolsonaro é um covarde. E eu creio que ele ficará para a história como um covarde. Como um covarde. Assim que ele está desenhando o nome dele para a história. Utilizaram de tudo que podiam, de narrativas, até do nome composto dele, do Messias, Jair Messias, como se ele fosse o escolhido de Jesus Cristo, da guerra do bem contra o mal. Aí, quando ele não foi eleito, aí ficaram quietos. Aí, peraí. O bem que venceu, né? Se quem perdia era o mal, vocês perderam. Ah, porque fraude nas urnas. Mas se Deus estava do lado de vocês, Deus é tão poderoso, não se comprovou fraude nas urnas? Para-se, gente inadequada que usa até a fé das pessoas para se promover. Por isso, aos canalhas, a própria canalice. A própria canalice. Então, não se deixe enganar de que Bolsonaro tá tentando anistia para os presos de 8 de janeiro. Mentira. Ele pediu e conseguiu 17 milhões de pixes. Fazer igual Cariúcha Pixie. Ele conseguiu. Você viu ele fazendo alguma vaquinha para esses pobres coitados que estão lá presos? O Clezão até morreu na cadeia. Famílias destruídas, desamparadas, essas crianças que vão crescer, infelizmente, sem referências daquilo que deveriam ter, afetadas emocional e mentalmente por conta desses pais aloprados que foram lá no 8 de janeiro. Bolsonaro está aí de boa, com os filhos todos eleitos. Falta só Laura, que daqui a pouco, com certeza, vai também buscar um cargo eletivo. E a população fica na miséria, na escassez, na pequenez e fica adorando partidos